Bom, e para você que acabou de criar o seu canal no YouTube, eu tenho certeza que você está com algumas dúvidas. Então, a primeira delas, ainda não precisa se preocupar em saber qual que vai ser o título do seu canal, você ainda não precisa se preocupar em saber qual que vai ser a descrição, sua estratégia de crescimento. A primeira coisa que você tem que pensar é qual vai ser o seu nicho. E isso é a decisão mais importante no momento. Ela vai definir se você vai crescer e vai ter um canal de sucesso, ou então se você vai ficar perdido na multidão daqui dentro do YouTube. Ô Magnata, eu entendi que o principal realmente é a criação do meu canal dentro de um nicho forte, utilizar a metodologia de SEO e utilizar o próprio algoritmo do YouTube para que ele recomende, né, o meu canal e mostre os meus vídeos para mais pessoas dentro daquilo que eu tô falando. Bacana. Agora, como que eu faço para identificar um bom nicho? E calma, que é aqui que eu vou te colocar uma estratégia muito bacana. Então, no primeiro momento, o que que a gente faz? Quem é o criador do seu canal? Cara, é você mesmo. Muitas vezes quando a gente começa sozinho. E qual que é o grande diferencial? As pessoas que querem trabalhar com o YouTube, elas querem trabalhar com algo que elas sempre gostaram de fazer, que elas gostam de falar, que elas se identificam, né? E a gente quer, poder trabalhar com aquilo. Então, o que você sonha em fazer? Quais são os principais vídeos que você consome dentro da plataforma? É sobre futebol? É sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre investimentos? É sobre política? É sobre fofoca? Não importa. Tudo que você gosta de fazer tem um nicho. Você gosta de mostrar o seu lifestyle, você pode fazer um daily vlog. Tudo isso são nichos que você pode adotar, né, para a criação do seu conteúdo. Então, separa lá numa listinha 2, no máximo 3 conteúdos que você gostaria de seguir e coloca uma marcação lá. Então, uma vez que você selecionou esses 3 nichos que você tem familiaridade, você vai pensar mais algumas coisas. Primeiro, pensa dentro desses nichos, né? Qual que é a barreira de entrada, né? Você já tem muita gente ganhando dinheiro com isso? Qual que é a audiência dentro daquele seu nicho? Por exemplo, eu entendo que um nicho de futebol, talvez ele tenha muito mais alcance do que você falar sobre física quântica. E quem vai definir isso é você, de acordo com as suas próprias ambições, né? Da onde você quer chegar, da onde aquilo pode te levar. Segundo fato, você tem qualificação para falar sobre aquilo, ou você está disposto a estudar para poder trazer um bom conteúdo? Se a resposta for sim, você não vai ter problema. E o último caso que você tem que pensar, como que você vai conseguir ajudar as pessoas através dos seus vídeos e dos seus conteúdos? Porque essa relação aqui do YouTube é muito mais uma relação de troca, né? As pessoas, elas te trazem visibilidade e audiência e você traz um conteúdo que realmente vai ajudar aquela pessoa de alguma outra forma, seja através de um conhecimento, seja através de uma dica, seja através simplesmente de um conteúdo de comédia, né? Sempre existe uma troca. E você precisa pensar o porquê que a pessoa de fato vai assistir o seu vídeo e não vai assistir outros bilhões de vídeos que estão aqui na plataforma. Você precisa trazer um conteúdo de qualidade. Bom, então eu decidi desenhar para vocês essa estratégia. Então, quando você estiver pensando em um nicho, a gente pode colocar aqui não só as nossas habilidades pessoais, o tamanho do nosso público e tudo aquilo que está em alta. O que eu sempre recomendo, para você realmente validar a sua ideia, você precisa ter no mínimo 2 desse círculo. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma habilidade pessoal, vamos supor um nicho sobre fofoca, né? Tem um tamanho de público muito grande, porque você consegue alcançar muitos públicos. Então, eu coloquei aqui, ele tem 1 de 2. Agora, se eu conseguir alcançar um público que eu tenho uma habilidade pessoal, que eu já goste daquele assunto, que tenha um tamanho de público muito grande e que eu ainda consiga pegar todos os públicos e todos os temas que estão em alta, a gente consegue entrar no nosso melhor cenário, né? Ou seja, você tem 3 das 3 grandes opções que vai te trazer um retorno muito grande no YouTube. E aqui eu coloquei um exemplo, né? Um canal chamado Fofoquinhas do Brunão. Ele teria uma habilidade pessoal, eu que gosto de conversar, de resenhar bastante a respeito sobre qualquer tema.
ele tem um tamanho de público muito grande, porque, pô, quem não gosta de uma fofoquinha no Brasil? E a gente pode falar sobre todos os temas que estão em alta, não só no Brasil, mas do mundo, cara. E assim, aquilo que eu sempre falo pra vocês, como que eu consigo ajudar as pessoas? Através da informação, levando conteúdo no nosso vídeo. Qual o formato? Através do entretenimento. E você sempre me pergunta, né? Ah, qual que seria o tema? Mano, tudo que tiver em alta a gente consegue falar. É claro que a partir disso a gente já começa a pensar na persona, no público que a gente quer atingir. E a gente começa a se perguntar, tá bom, mas quem vai consumir esse conteúdo? E é aqui que a gente para perceber que isso vai depender. Às vezes, um conteúdo que fala mais sobre famosos, normalmente ele é consumido mais para mulheres. Um conteúdo mais pelo lado político, ele é mais consumido pelos homens. Então, é um canal que, tem muita chance de crescimento. E quando você tiver na sua estratégia de montar o seu nicho, vai por esse caminho que você não erra. Então, espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilha que é muito importante, dá um like e até a próxima.